Meu nome é Daniel, sou professor de Relações Internacionais aqui na UNB. Isso aí. O professor Daniel, quais são as matérias que você ministra no curso de Relações Internacionais? Atualmente eu ministro Organizações Internacionais, Teoria de Relações Internacionais 2 e Laboratório de Produção Textual África e Análise de Relações Internacionais Contemporâneas. E qual a importância que você vê dessas matérias para o internacionalista? Essas matérias têm... a gente pensa assim que são matérias que agem em 3 blocos distintos de importância. Matéria de Teoria 2 é uma matéria que compõe todo o arcabouço intelectual da área de relações internacionais, é uma continuação, o que faz com que seja uma matéria propriamente chave e central para o analista internacional na sua formação como um todo. É uma matéria, como o próprio nome diz, teórica, mas é essencial para a formação intelectual do profissional. A matéria de organizações internacionais é uma matéria que prepara mais o profissional que vai trabalhar de alguma maneira voltado ao ambiente público, seja na questão diretamente a alguma organização internacional, como funcionário da ONU, ou então dentro de algum lobby na sociedade civil que tenha condições de fazer representação em alguma organização internacional. Porque aí a gente trabalha o funcionamento dessas organizações, o que elas podem, o que elas não podem fazer, como elas são montadas, desconstruímos uma série de mitos que existem sobre elas, e aí no componente prático a gente acaba trazendo problemas reais para que o aluno tenha que lidar e resolver um problema. A matéria de análise de relações internacionais contemporâneas já é uma matéria profissionalizante. É uma matéria de consultoria, vamos dizer assim, em que já o aluno, já com todo o arcabouço teórico, por exemplo, tem condições de analisar o sistema internacional, entender quais são as forças dominantes da conjuntura internacional e como que isso afeta a vida privada, seja do indivíduo, seja de uma empresa e até mesmo de partidos políticos e sindicatos. E a partir daí se trabalha a inserção desses atores. Uma empresa que quer investir em um outro país, mas esse outro país, a política lá é meio instável. O que fazer? Vale a pena? Não vale? E da mesma maneira, até mesmo para a consultoria política, a gente trabalha um pouco a questão de construção de cenários, ou seja, para possibilitar a tomada de decisão. Laboratório de Produção Textual África é uma disciplina para o aluno desenvolver as capacidades de pesquisa e para ser descolonizado, vamos pensar assim. A grande maioria dos autores, livros, tudo que a gente lê em relações internacionais vem da Europa e da América, e portanto a gente acaba não lidando com outras regiões do mundo. Então a gente tem esses laboratórios, cada um voltado para uma região específica, no caso a África, que tem tanta contribuição para o Brasil. E de que maneira você vê essas disciplinas no dia a dia? Essas disciplinas, principalmente, você se vê de 2 formas. Primeiro, a partir do momento que a gente consegue analisar o mundo, compreender o mundo, e aí principalmente a disciplina de teoria, né, que eu vejo as coisas acontecendo e falo, olha, aquele teórico dizia isso, e realmente é o que está acontecendo aqui. E por outro lado, as outras teorias eu vejo acontecendo, as outras matérias eu vejo acontecendo, porque a realidade cria os problemas que elas vão formar o profissional para resolver. Então, o próprio caso da Venezuela hoje, por exemplo, é um caso bastante clássico. Poxa, eu tinha interesse em investir, em levar minha empresa para a Venezuela. Será que ainda vale a pena? Atualmente a situação está muito ruim, mas um dia essa situação vai melhorar. Quando melhorar, eu já vou estar lá dentro. Então, você tem essas séries de questões práticas para resolver. Então, essas outras matérias, organizações internacionais, análise, eu entendo mais dessa questão aqui. Eu estou formando um profissional, eu vejo no dia a dia porque elas fomentam um problema para se resolver. E qual é a importância que você vê do internacionalista, do profissional, assim, para a sociedade? O profissional de relações internacionais, ele é importante porque, como eu gosto de falar, ele é responsável pela gestão do mundo. Parece um plano meio megalomaníaco, às vezes eu falo isso, eu lembro do Charlie Chaplin lá brincando com o Globo, lá no Grande Ditador. Mas não deixa de ser isso. O perfil do internacionalista
A importância dele é justamente fazer com que essas engrenagens que fazem o mundo girar continuem funcionando. Ou seja, uma guerra pararia tudo. Então, se eu estou trabalhando na esfera pública, eu tenho condições diretas de trabalhar para evitar que essa guerra aconteça. Ou então, se eu estou trabalhando na questão particular, eu consigo fazer com que o mundo traga os seus benefícios para onde eu vivo. Internacionalização de municípios, por exemplo, fazer com que recursos, oportunidades e até trocas de experiências venham para cá e sejam aplicadas aqui. Então, é sempre uma questão da gestão do mundo que eu vejo. E você poderia explicar como que o cenário internacional interfere na vida de todas as pessoas, mesmo as mais comuns, seja diretamente ou indiretamente? O cenário internacional, diretamente, é fácil a gente imaginar. Imagina que estejamos vivendo numa guerra, o Brasil contra o Paraguai, por exemplo. A nossa guerra, claro que é diretamente, a nossa vida é diretamente afetada por isso. Agora, o fato do Brasil estar em paz não significa que o Brasil não tenha problemas internacionais que afetem a nossa vida. Por exemplo, imaginem num momento em que uma crise no Oriente Médio deu um choque do petróleo. Esse choque do petróleo, inevitavelmente, vai fazer o valor do dólar subir com relação ao real. E o que acontece? Todas aquelas economias que eu estava fazendo para estudar no exterior não vão mais ser suficientes. Então a gente consegue pegar essas influências diretas e indiretas. Os espanhóis imaginavam até 2004 que o que estava acontecendo no Iraque não lhes tocava, até que se explodiu o metrô de Madrid. Então sempre vai ter alguma implicação direta ou indireta. Sim. Agora, particularmente, qual é a área das relações internacionais que mais te interessa? A gente faz a divisão em relações internacionais por tema e por região. Por região, o que mais me interessa é a África. Você quer me ver de bom humor? Vem falar de África comigo. É o que eu mais gosto de pesquisar mesmo. Tematicamente, tem duas áreas que me chamam muito a atenção, que me dão bastante prazer em pesquisar. A questão de construção de estados, ou seja, a instituição de estados, e isso implica tanto questão de segurança, até mesmo construção de um estado para diminuir os níveis de corrupção. E mais recentemente, que eu tenho pesquisado bastante sobre isso, que é a questão de construção de cenários e previsões em relações internacionais, se é que é possível fazer isso. Eu aposto que sim. São essas áreas que têm me interessado mais. Entendi, mas poderia dar um exemplo, por exemplo, de que previsão? Uma previsão que a gente possa fazer, por exemplo, no caso de um cenário. Lembrando que nenhuma previsão é 100%. Né? Mas é que aí você começa a trabalhar com alguns modelos estatísticos, dependendo do método, mas se a gente for pensar em um cenário possível. Existem uns órgãos, principalmente nos Estados Unidos, que eles montam cenários para os próximos 30 anos e está disponível na internet. Mas um tipo de cenário clássico aqui que a gente pode trabalhar, eu vou olhar, por exemplo, o Brexit. Como que vai estar a Europa e o Reino Unido daqui 5 anos? Ao que tudo indica no momento, e esse ao que tudo indica já é uma previsão, não vai ter acordo para o Brexit. O Reino Unido vai acabar saindo sem nenhum acordo, sem nada. Quais são as possibilidades disso? Eu tenho duas possibilidades. O Reino Unido começar a ter que se fechar econômico e politicamente, ou então ter que buscar novos parceiros. Eu já tenho aqui uma possibilidade de cenário. Conforme as atuações do governo, eventualmente com as eleições próximas, o próximo governo eleito vai ser mais favorável a qual situação? O cenário internacional vai estar disponível como? Então assim você começa a construir esses cenários. Tá? Você pode até querer montar, no caso aqui do Brasil, por exemplo, como vai estar o Brasil nos próximos 4 anos. E aí você pode fazer uma previsão. De novo, nenhuma previsão é 100%, mas você já pode começar a pensar. O Brasil no sistema internacional para os próximos 4 anos, a chance dele voltar a ser um ator irrelevante do sistema internacional é muito grande. A gente perdeu muito protagonismo. Muito obrigada, é isso mesmo.